Olá, pessoal! Vamos falar um pouco aqui sobre benefícios e direitos. Nesse vídeo, vou abordar 3 benefícios do INSS que você pode ter direito e não sabe, certo? São eles. Primeiro, auxílio-doença em caso de cirurgia plástica. Segundo, complemento de 25% e acompanhante na aposentadoria. E salário maternidade, caso você tenha um problema aí na sua gestação, no caso de aborto, certo? Mas aborto legal, certo? Então vamos entender agora sobre esse assunto. Sejam bem-vindos, eu sou Verusa Figueiredo e vamos mais este conteúdo. Bom, é sempre bom ficar atento aos seus direitos, seja como cidadão ou ainda na qualidade de segurado, junto à Previdência Social. Olha, no caso do auxílio-doença em caso de cirurgia plástica, a Constituição Federal, em seu artigo 201, inciso 1, garante que a Previdência Social atenderá à cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho. De maneira geral, os benefícios previdenciários por incapacidade são aposentadorias por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente. Neste sentido, a Lei de Benefícios de número 8.213/1991 especifica em seu artigo 59 que o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para seu trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Dessa forma, apesar de constar no nome doença, tal benefício será concedido independentemente da causa, bastando comprovar a incapacidade de exercer sua vida ou sua atividade, seja parcial ou totalmente, após 15 dias, certo? Sabe-se como cirurgia plástica, como a himpoplastia ou implantação de silicone, exigem repouso, por conta disso, gera uma incapacidade temporária para determinados trabalhos, certo? Nesse caso, o atestado médico de 20 a 30 dias e a incapacidade para exercer o trabalho são capazes de permitir a concessão de um auxílio-doença para quem faz aí uma cirurgia plástica, certo? Mas atenção, apesar do auxílio-doença ser devido a todos os segurados, empregado doméstico, trabalhador avulso, segurado especial, o contribuinte individual e facultativo, é necessário que se tenham qualidade de segurado e cumprindo todos os requisitos de carência aí do INSS. Segundo o inciso 1 do artigo 59 da Lei de Benefícios LB, não será devido o auxílio-doença ao segurado que se afiliar ao RGPS já portador da lesão, invocando como causa. Ou seja, se você nunca contribuiu com a Previdência, faz uma cirurgia e se filia para receber o benefício, não terá direito neste caso, certo? Porém, se você está com algum tempo sem contribuir, é necessário avaliar se mantém a qualidade de segurado por meio do período de graça, que no caso também você tem direito. Além disso, em regra, exige-se como carência período mínimo de contribuição para ter direito aos benefícios 12 contribuições mensais, do artigo 25 do inciso 1. Não há necessidade que essas contribuições sejam contínuas. Por exemplo, preencha-se os requisitos quem contribuiu
continuamente janeiro a dezembro, mesmo dessa forma intercalada, sem perder a qualidade de segurado, como agosto, setembro, dezembro, certo? Então, se você contribuiu 12 meses, você tem mais um tempo aí de qualidade de segurado, que é aí mais um ano, certo? Dessa forma, se você precisar fazer uma cirurgia aí plástica, pense aí quais são os termos que você tem, a filiação que você tem aí com o INSS, certo? Olha só, nesse caso você pode conseguir aí o auxílio doença, no caso, te incapacitar de exercer suas atividades habituais por mais de 15 dias, já tiver afiliado ao regime geral da Previdência antes da cirurgia e contar com mais de 12 contribuições para a contagem do período de carência, certo? Agora vamos falar sobre o complemento de 25% aí para um acompanhante de uma aposentadoria, certo? Olha só, em outras palavras, ainda que o valor de uma aposentadoria atinja o teto de regime geral da Previdência, que, conforme publicação na portaria 914, 13 de janeiro de 2020, do Ministério da Economia, estar no valor aí de R$ 6.101,06, de acordo com o artigo 45 da Lei de Benefícios, o valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessite de assistência permanente de outra pessoa será acrescida de 25%. Essa previsão legal foi regulamentada no Decreto 3.048 de 1999, em seu artigo 45, que altera pelo Decreto 10.410 do ano de 2020, que foi um decreto regulamentado poucos meses aí atrás, certo? Incrementado a uma relação de situação em que será dado total direito ao anexo aí 1, certo? Olha só, relação, no caso das pessoas que têm direito a um auxílio, aí, no aumento do auxílio de 25%, no caso de uma aposentadoria, como cegueira total, perda de 9 dedos das mãos ou superior a esta, paralisia dos 2 membros superiores ou inferiores, certo? Perda dos membros inferiores acima dos pés, quando a prótese for impossível, perda de uma das mãos ou um dos pés, ainda que a prótese seja possível, perda de um membro superior ou outro inferior, quando a prótese for impossível, alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social, doença que exija permanência contínua de um leito, incapacidade permanente para as atividades da vida diária de um segurado. Ainda por ser um elemento acessório, esse adicional será reajustado anualmente, juntamente com a aposentadoria e gera pagamento de 13º. Então, essa pessoa também tem direito ao 13º. No entanto, pelo caráter personalíssimo, havendo o falecimento do segurado, cessará o acréscimo dessa forma, não se transferirá a incorporar a pensão por morte. Por exemplo, se a pessoa que é o acompanhante recebe o adicional de 25%, quando essa pessoa falece, esse adicional também deixa de existir, passa a valer apenas o salário que ele já recebia aí como titular, né? No caso de 1.045 ou mais, certo? Então, essa parte aí de 25% deixa de existir, não vai acumular junto com o salário, certo? O complemento não será incorporado à pensão por morte, porém, o valor não recebido em vida pelo segurado como adicional
poderá ser pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte, nos termos dos artigos 112 da Lei de Benefício de 8.213 de 1991. Agora, seria possível acrescentar acréscimo legal em outras aposentadorias e não apenas na aposentadoria aí como auxílio-doença, no caso uma aposentadoria onde a pessoa depende, né, desse auxílio, desse acréscimo de 25%? Bom, é com essa base no princípio da dignidade da pessoa humana, na isonomia, no caráter acessório e assistencial do acréscimo, que a extensão desse complemento para outros tipos de aposentadorias está sendo viável. Isso depende de caso para caso, mas algumas pessoas têm sim esse direito. Em 2016, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, o TNU, durante o julgamento de um pedido de uniformização no processo de número, o número é muito grande aqui, pessoal, mas é 5.089.404.404.7133. Firmou-se de que é possível a concessão de um complemento de 25% em outros tipos de aposentadorias, sendo necessário a comprovação da necessidade do aposentado de assistência permanente de terceiros, certo? Já em 2018, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, no tema 982, referente ao recurso especial repetitivo de 1648.305/SS, fixou a mesma tese de que, comprovada a necessidade da assistência permanente de terceiro, independentemente da modalidade da aposentadoria, será devido aí o adicional. Já recentemente, já em 2020, o Supremo Tribunal Federal, o STF, no tema 1095, entendeu pela constitucionalidade da extensão do adicional aos segurados do RGPS, quando comprovarem a invalidez e a necessidade de assistência permanente de outra pessoa, não importando a espécie de aposentadoria do segurado. Portanto, é devido ao acréscimo de 25% nos termos do artigo 45 da Lei de Benefícios do Decreto 3.048/99, inclusive aos aposentados de outras modalidades, certo? Só que ainda não é possível requerer pelo portal eletrônico, devendo este tipo de requerimento ser feito juntamente a uma agência do INSS. Já no caso de salário maternidade, no caso de abortos legais, certo? O salário maternidade é um benefício pago à contribuinte da Previdência pela necessidade de se afastar da sua atividade por ocasião de um parto ou uma adoção ou um aborto não criminoso, ou seja, espontâneo e legal. No caso de um estupro, um risco de vida para a mãe, certo? Nesse caso, pela omissão da lei de benefícios, poucas pessoas sabem que têm direito, porém, o decreto de número 3.048/99, no inciso 5, regulamenta que o benefício será concedido em caso de aborto no período correspondente a 2 semanas. Além disso, o valor será pago proporcionalmente ao que seria devido no caso de 120 dias previsto no artigo 71 da Lei 8.213 de 1991. Para isso, a beneficiária deverá comprovar, mediante atestado médico, o aborto não criminoso,
ter, na época do fato, a qualidade de segurado do INSS e observar se, para ela, não há ou necessidade de carência. O contribuinte individual ou facultativo deverá contar pelo menos com 10 contribuições ou 10 meses de exercício de atividade rural. Para as demais espécies de benefícios ou beneficiários, não se requer tempo mínimo de contribuição, certo? Olha, é considerado aborto até 22 semanas gestacional. Caso ocorra um parto, ainda que mantimorto, a partir do 6º mês, o prazo seguirá a regra do artigo 71 da Lei de Benefícios de 120 dias. Tá bom, pessoal? Então, aí tá 3 benefícios que você pode ter direito e, de repente, você não sabia. Tá bom? Você gostou desse assunto? Deixe nos comentários sim ou não. E se você já sabia disso, tá bom? Um beijo enorme. Até o próximo vídeo, se assim meu Deus permitir. Tchau, tchau.